Olá, boa noite pessoal. Estamos aqui então para a gente falar hoje, conversar sobre desafios e benefícios da adolescência. A gente continua a conversar sobre o tema da adolescência, da juventude, e hoje eu vou estar falando novamente para vocês desse referencial aqui, do livro Cérebro do Adolescente. É uma referência muito boa para você que está vendo aí na reprise esse conteúdo. Se você tem um filho adolescente ou vai ter um filho adolescente, eu sempre indico, o cérebro da criança para até 12 anos, de 12 anos, a gente vai falar do desenvolvimento adolescente de 12 anos aos 24 anos. Então é um tempo muito grande e que aqui, esse é uma referência tanto para os pais como também para os filhos. Então é um livro pensado, os autores pensam, eles trazem o conteúdo de uma maneira muito simples, uma leitura muito tranquila, para que você possa se aproximar do seu filho adolescente. Semana passada eu falei sobre autolesão e eu quero trazer para vocês hoje conteúdos referentes, uma ideia um pouco mais aproximada do que vocês podem estar vivendo aí com os filhos, mas voltar os nossos olhos para a essência da adolescência, um potencial positivo. Aqui coloca esse título, eles colocam assim, uma essência positiva que nos foi tirada, às vezes pelo histórico da adolescência até hoje, foi tirado um pouco essa referência positiva do adolescente. Normalmente o adolescente é visto muito como uma fase difícil, uma fase que vai chegar a ser adulto, tirando a própria potencialidade da adolescência e da juventude, como se ainda faltasse alguma coisa para que ele se tornasse um adulto. Não que seja uma fase fácil, como não é em nenhuma das nossas fases de desenvolvimento, mas hoje eu quero trazer para os pais aqui, para as mães que estão me acompanhando, o quanto que então a gente pode observar dessa fase, o que a gente pode saber para que a gente possa passar por esse período, criar filhos de maneira integrada, com o cérebro integrado. O desenho aqui em cima foi um pedido que eu fiz de um presente que eu ganhei também dessa imagem, e eu coloquei aqui na parede do consultório exatamente para trabalhar com as minhas crianças, com os meus adolescentes e com os adultos que eu também faço atendimento aqui, o quanto que tem de potencial no nosso cérebro e que a gente precisa colocar ele em movimento, conhecer ele melhor, saber o que a gente pode controlar dele e também saber o quanto que a gente tem de potencialidade. Aqui no comecinho eu quero ler para vocês uma parte, algumas considerações, já para a gente poder, lá no comecinho do livro ele fala assim, a essência da adolescência, antes da gente chegar nos benefícios e desafios, para que a gente possa ampliar a nossa visão dos adolescentes. Então a gente vai falar de uma faixa etária dos 12 aos 24 anos. É uma mudança diferente no cérebro dos nossos filhos nesse período. Lá no livro O Cérebro da Criança, ele vai falar do desenvolvimento até os 12 anos, mas tem uma transformação diferente no cérebro do nosso filho nesse outro período. Tem poda neuronal, tem algumas outras coisas que acontecem, que não vai ser o foco da minha live hoje, eu posso um dia trazer para vocês, mas que tem que traz essa transformação e que faz essa fase ser diferente, mas com um potencial muito positivo. Isso que eu quero deixar marcado hoje. Então, lá no comecinho do livro eles vão falar de 3 mitos que envolvem essa faixa etária, essa adolescência, que às vezes a gente vai convivendo com isso, vai trazendo essa marca para os nossos filhos e fechando os nossos olhos às vezes para o que eles realmente estão vivendo. Olha, eles colocam assim, um dos mitos mais expressivos que cercam a adolescência é de que os hormônios em fúria fazem eles ficarem enlouquecidos.
Olha o que eles vão colocar. Os hormônios realmente aumentam nesse período, mas não são eles que determinam o comportamento. O que acontece é o resultado de alterações no desenvolvimento do cérebro do seu filho. Então, normalmente vai falar adolescência, a sexualidade, é por causa disso que os nossos filhos mudam tanto. Mas essa não é a essência. O que realmente está em transformação, além dos hormônios, é a alteração do cérebro deles. Por isso o potencial da gente saber disso e saber como caminhar com os nossos filhos nesse período. Um outro mito é que a adolescência não passa de uma época de imaturidade e que os adolescentes só precisam crescer. A visão de que a adolescência é algo que precisa tolerar e ser muito limitada, né? Que eles precisam logo passar por isso para que eles se tornem adultos. E aqui os autores do livro, né, ao decorrer da leitura, eles vão colocar assim, que a gente precisa ver que não é uma sobrevivência à adolescência, sobrevivemos a esse período. Mas também, apesar de todos os desafios que eu vou colocar hoje para vocês, é um período de prosperidade. Precisamos trazer para dentro das nossas casas essa possibilidade para os nossos filhos, porque durante a nossa adolescência e juventude, nós construímos muito do que somos na vida adulta. E não é que eles precisam passar logo para se tornar adulto, e lá quando se tornar adulto tudo vai estar tranquilo e resolvido, né? Mas que tudo que eles estão vivenciando na adolescência, eles podem passar de uma forma mais positiva, e nós precisamos estar junto com eles nesse período para que eles cheguem na vida adulta com todo esse potencial. Não é passar rapidinho e expondo todos os problemas que eu tenho ali, porque chegar na vida adulta tudo vai se resolver. Se você é um adulto aqui que está me ouvindo, você sabe, né, o quanto que a gente também tem desafios, quantas dificuldades nós temos, quantos sofrimentos nós temos, quantas dependências nós temos, e não é porque nos tornamos adultos que vamos ser super autônomos, que a gente não vai ser mais dependente, que todos os problemas que a gente tinha lá na adolescência vão ser resolvidos. Só vão ser resolvidos se realmente a gente saber que tem esse é um potencial também, pode ser trabalhado durante essa adolescência com isso. E aí o terceiro mito os autores colocam é de que o crescer durante a adolescência exige passar da dependência para a total independência do adulto, como eu já tinha falado. Embora haja um empurrão necessário, que eles sim precisam de uma dependência maior, os adolescentes continuam se beneficiando dos relacionamentos com os mais velhos. O movimento saudável para a vida adulta se faz por meio da interdependência e não isolamento total do faça você mesmo, né? Isso é muito importante, porque a gente quer, né? Eles são muito dependentes de nós na infância, e a gente mantém essa dependência. Na adolescência, a gente quer que ele se distancie totalmente, porque é isso que vai trazer a maturidade ou o aprendizado na vida adulta. Não que, como aqui coloca, né? Não que a gente não precisa dar os empurrões para que eles realmente saibam saber realmente o que espera ali da vida adulta, ter autonomia. Isso ele já vai começar a ter na adolescência, mas não é que ele precisa fazer ele mesmo e fazer sozinho. Quanto mais mostramos para os nossos filhos que ele sim tem o potencial para fazer sozinho, ele tem uma autoestima boa, ele tem uma capacidade cognitiva, ele é inteligente, ele tem um potencial para fazer isso, vai ser muito saudável para a vida adulta dele. Mas nós podemos estar ali com ele, é uma interdependência. Ele pode saber que estamos ali também, porque nós queremos adolescentes e jovens que saibam da referência dos pais, da referência da casa, mesmo que vai chegar um período que ele vai sair e que ele vai ter total segurança,
porque ele não foi só deixado, né? Ele está amparado, ele não foi desamparado. Ele foi colocado sim a construir o próprio futuro, ele foi colocado a pensar nas situações que ele precisa pensar, mas nós também nós estamos ali também para ele, quando ele precisar e se ele precisar. Acho que isso é uma parte muito importante, que às vezes a gente passa de um lado para o outro. A gente cria na adolescência muito dependente, na infância muito dependente, e na adolescência a gente quer que eles aprendam tudo, porque o adulto é não ter essa dependência de mais nada, né? Como se nós adultos não tivéssemos mais essa dependência de nada. Então a gente quer mostrar realmente como é que se vira sozinho financeiramente. Tudo isso sim vai ser um aprendizado, mas sabendo desse caminho, né? Que esse é um caminho, esse é um tempo de muita potencialidade. E aí então eu quero trazer para vocês alguns benefícios e desafios que a gente precisa ter em mente na criação do adolescente. Aqui os autores vão colocar 4 potencialidades na vida dos nossos adolescentes que o cérebro dá base para isso acontecer na vida deles, tá? Eles vão colocar, a busca por novidade é uma característica essencial da adolescência por causa também dessa transformação do cérebro, o engajamento social, o aumento da intensidade emocional e a exploração criativa. E eu vou discutir com vocês aqui essas 4 características, e eu quero depois que você coloque aí, eu vejo isso no meu adolescente, eu tenho passado por isso. E aí eu vou colocar dessas 4 características pontos negativos e pontos positivos. Então são benefícios e desafios que precisamos pelo menos ter consciência, gente. A live de hoje vai ser para ampliar um pouquinho a consciência de vocês, o que de trazer essa essência positiva dos nossos filhos, mas o que está acontecendo aí? Características deles que às vezes a gente se fecha só por estar passando por um momento difícil com eles. Não estou desmerecendo o que vocês estão vivendo, né? Mas às vezes a gente se fecha ao potencial que eles têm e a gente fica preso ao adoecimento, às dificuldades, à falta de regras, o distanciamento, e a gente se prende nisso e esquece todo o potencial positivo desse período na vida dos nossos filhos, e aí realmente eles se afastam da gente. Nessa busca deles também de chegar na vida adulta com essa total independência. Esse livro é escrito também para você, adolescente, se você está me assistindo, né? Para saber que esse ainda é um período de interdependência, para que a gente chegue na vida adulta com essa segurança, né, do nosso lar, do lar dos nossos pais, que a gente saiu deles, mas com uma segurança emocional, com uma inteligência emocional muito grande, para que a gente possa viver as nossas vidas, mesmo que isso tenha começado lá na adolescência. Muitos de vocês aqui, pais, podem ter saído de casa bem antes dos 24 anos, né? Já ter tido filhos bem antes desse período e tiveram que passar por esse amadurecimento, por essa fase, né? Tendo que dar conta de todas essas mudanças no seu cérebro, de todas essas características, mas já sabendo que tinha uma responsabilidade com a família, sabendo que tinha responsabilidades com os filhos, sabendo que tinha responsabilidade financeira, né, de gerir uma casa. E tá tudo bem, mas talvez não vai ser a vida dos nossos filhos. Aqui no livro ele também coloca como que está sendo o estresse também dessa adolescência prolongada. E aqui eu não estou falando, gente, que a gente precisa encurtar essa adolescência agora para que eles vivam a mesma adolescência que nós, que foi a dureza que a gente viveu na nossa adolescência, que fez com que a gente tivesse a inteligência emocional que a gente tem hoje. Não é isso que traz essa saúde emocional.
O que trouxe talvez uma saúde emocional para você hoje, uma autonomia, uma independência, foram vários outros motivos, mas não foi por causa da dureza. Sim, foi por causa da frustração. Sim, foi porque você treinou algumas coisas muito mais do que os seus filhos têm treinado hoje. Mas não ache que é por causa da falta de afeto, ou foi porque os seus pais colocaram para vocês fazerem mesmo sozinho e tinha que fazer. Para quem já viu a minha história, quem conhece um pouquinho do que eu já tenho trazido para vocês, eu saí de casa também cedo, com 17 anos eu fui fazer faculdade fora. Mas eu tinha um amparo financeiro dos meus pais, grande parte. Logo depois eu já, com outras coisas que eu ganhava, eu já consegui ter parte desse recurso. Mas tudo que a minha mãe e meus pais construíram comigo foi para que eu chegasse aos 17 anos, né, a sua filha, a menina única, morar fora de casa, ter as minhas coisas sozinho, mas sem precisar pensar que eu estava distante deles, né, que eles tinham me deixado. Não é isso, né? Não foi isso que aconteceu e foi por isso que eu acredito, né, que eu me senti segura, foi porque eu tinha um amparo, e não só financeiro, né, mas porque ainda tinha essa interdependência, né, afetiva também, de poder ligar, mas também já tinha um ensinamento de base do que eu precisava viver com 17 anos. Talvez os nossos filhos hoje não vão sair de casa com 17 anos, e se forem, nós precisamos saber que a gente precisa criar esse caminho para que com 17, hoje eu atendo muitos adolescentes que com 15 anos já estão trabalhando, né, são jovem aprendiz. Então assim, para que nesse período eles comecem a treinar esse potencial positivo que eles tenham, né, que eles têm, e que eles não partam só para o lado negativo dessas características, mas esse é um trabalho diário nosso. E às vezes pode te trazer, Maria, mas eu tenho um monte de coisa para pensar, estou trabalhando, eu já trago o alimento para eles, sou eu que compro a roupa, sou eu que dou tudo, viagem, tudo, e ainda pensar em todas essas condições e realmente toma o nosso tempo, toma a nossa saúde, toma nossos pensamentos, mas continuam sendo as nossas responsabilidades e não um peso, mas nossa responsabilidade para que, quando a gente olhe para esse adulto, a gente saiba que criou realmente filhos emocionalmente saudáveis e que eles vão gerar filhos emocionalmente saudáveis. E não que eles agora vão só viver sozinhos, gente, mas que eles possam ter esse elo afetivo e viverem a vida também que eles querem construir, e não porque eles vão viver sozinhos, né? Como se a gente assim, agora eu não ligo pro pai, não vejo mais, não preciso mais, né? E é isso que às vezes eu vejo, né? Eu quero realmente distanciar da minha casa. Não é essa a condição, que a gente dê amparo emocional, não estou falando aqui só de financeiro, mas emocional, para que eles façam essa ponte, né, da nossa casa para a vida que eles precisam construir. Então, falando primeiro do busca de novidades. O cérebro do nosso adolescente, do seu adolescente aí, ele está em transformação para isso. Ele busca novidade. Mecanismos de recompensa estão sendo mais acionados nesse período. A dopamina, que é esse elemento que vai fazer esse comportamento acontecer, pela recompensa que aconteceu, ele tornar acontecer novamente, esse reforço depois, está muito ativo no cérebro dos nossos adolescentes. Isso é um potencial muito grande. Aqui ele coloca, ó, eles têm um aumento do desejo por gratificação. Os circuitos aí estão motivados para isso, por essa gratificação, criando motivação interior de tentar algo novo, de se sentir vivos. Isso características da nossa adolescência, né? E a gente não precisa podar os nossos filhos em relação a isso, mas saber que isso traz um benefício e que isso traz um desafio.
Então, o lado negativo disso? A busca por sensações e por riscos enfatizam a emoção e minimizam os perigos. Então, esse é o momento que talvez o seu filho não consiga avaliar o uso do álcool, o uso da droga. Às vezes essa minimiza toda as dificuldades que possam estar envolvidas, e não só pensando em vício, tá? Mas pensar em todas as situações que possam estar envolvidas socialmente nessas situações de risco, tá? Isso é um lado negativo, mas também essa busca por novidade traz algo muito positivo. Estar aberto às mudanças e viver apaixonadamente. Enquanto a exploração da novidade é assentada em seu fascínio pela vida e no impulso para projetar novas maneiras de fazer as coisas e de viver com um senso de aventura. Isso é essência da nossa adolescência, ela não precisa ser privada. Aqui eles trazem uma fala também que a gente precisa, quer ver? Deixa eu tentar trazer aqui para vocês. Eles colocam assim, a adolescência não é um período de ser louco ou imaturo. É uma época de intensidade emocional, social e criatividade. Essa é a essência de como deveríamos ser, de como somos capazes de ser e de que precisamos ser como indivíduos e como família humana. Essas são características que começam na nossa adolescência e que, por vários motivos ao longo da nossa vida, a gente vai sendo podado para deixar. Príncipe tinha parado, vamos ver se voltou. Alguém me dá um oi aí, quem tá ouvindo, para saber se voltou certinho. Tá? Mas eu estava falando pela busca de novidades, né? Que é uma característica que inicia com o cérebro do adolescente e que deixamos ao longo do tempo de... Fernanda, você está conseguindo ver? Então tá bom, gente. E que a gente deixa de prosseguir isso para nossa vida e a gente traz esses medos para a vida dos nossos filhos, às vezes tolhindo mesmo todas essas situações e não trazendo, porque essa é uma característica essencial também para a nossa vida. A gente precisa, enquanto adultos, ir em busca de novidades. Isso faz parte da nossa essência e a gente precisaria continuar com essas características. É claro que a gente vai conseguir avaliar enquanto adulto melhor os riscos, mas essa essência não precisaria deixar de existir. E muitos de nós acabamos deixando que isso deixa, né, a gente pelas condições de toda a complexidade mesmo da vida adulta, a gente vai se pisando em solos mais firmes, vamos dizer, e deixamos de pisar no que aparentemente pode ser um risco, né? Pelo nosso medo, pela nossa insegurança, por todas as outras coisas que a gente vai trazendo. Uma outra característica é engajamento social. Aumenta a conexão entre adolescentes e cria novas amizades. Isso é um potencial do cérebro do seu adolescente. Ele está em busca de outros grupos, de outros pares, de outros adolescentes. E isso também é uma característica da vida deles, né? Isso é essencial depois para a nossa humanidade, para todos os grupos que a gente vai montar. Lado negativo disso. Adolescentes isolados dos adultos e cercados apenas de outros adolescentes têm uma maior chance de assumir risco. E a rejeição total dos mais velhos e do conhecimento do adulto. Por causa dessa característica, o lado negativo é dele estar só com o adolescente e ele não conseguir estar com outro adulto para que possa emprestar os seus olhos em alguns momentos para ele avaliar esse risco. Mas qual que é o potencial, qual que é o benefício dessa característica? O impulso para a conexão social conduz à criação de relacionamentos de apoio, que são as melhores indicações de bem-estar
longevidade, felicidade ao longo da vida. Então, uma das características que a gente vai falar quando eu pergunto para os pais é: ele tem amigos? Ele conversa com pares da mesma idade? Ele se relaciona bem na escola com esses pares? Né? Ele tem um engajamento, ele está ativo na comunidade dele, se ele vai para a igreja, ele consegue. Isso é essencial também na adolescência. A gente vai ver adolescentes, né, envolvidos com grupos, com ideias, com objetivos maiores de vida, e isso é essência para a vida deles. É claro que tem seus riscos deles afastarem totalmente da visão do adulto. Por isso que eu falei, a gente vai criando filhos interdependentes e não só que a gente coloque eles para fazer sozinhos, tá? Eles vão fazer sozinhos, não sei se eu consegui ser claro, mas precisamos estar perto deles, eles saberem que eles podem ter essa interdependência com a gente também, porque nós vamos emprestar os nossos olhos, a gente vai emprestar toda a nossa experiência para eles nesse momento, que às vezes eles não conseguem, por ficar só com adolescentes também, avaliar algumas situações. Outra característica da nossa adolescência, aumento da intensidade emocional. Isso é uma característica deles, né? Vocês podem provavelmente estar vivendo aí. A gente falou lá dos hormônios, mas não é pelos hormônios, mas essa intensidade emocional é causada por esse cérebro desse adolescente, essas mudanças que eles estão vivendo. Então, muitos neurônios estão sendo ativados novamente e alguns estão morrendo. Então, a gente precisa saber que vai ter realmente essa intensidade de situações na vida deles. E o que isso vai causar? Dá uma vitalidade maior à vida, essa intensidade. Lado negativo. A emoção intensa pode assumir o controle, levando à impulsividade, à depressão e uma reatividade externa, às vezes inútil. Então, isso pode sim acontecer na vida deles. Essa intensidade levar à impulsividade. E a impulsividade vai ser esse comportamento de não avaliar, de seguir rápido para o desejo deles sem avaliar realmente a situação. Isso acontece realmente na vida dos nossos adolescentes. E qual que é o lado positivo? A vida vivida com intensidade emocional, ela traz exuberância, alegria e faz parte da nossa vida. Nós precisamos também ser intensos emocionalmente. Isso não quer dizer que a gente precisa ser impulsivos e ansiosos, né? Que talvez o que a gente vê como característica da nossa adolescência. Precisamos, e eu vou trazer uma live semana que vem só para falar para vocês quais ferramentas a gente pode trazer para os nossos filhos que eles podem praticar no dia a dia para trabalhar com essas 4 características, para que a gente possa intensificar o lado positivo dessas características, tá bom? E o quarto é essa exploração criativa. Com o sentido expandido de consciência, o raciocínio abstrato e o novo pensamento conceitual dos adolescentes permitem que eles abordem estratégias novas, como criação de novas ideias e sua aplicação. Eles ficam muito poderosos em observar o novo, em produzir coisas novas, em explorar melhor essa consciência deles e aplicar isso no dia a dia. A gente não fala assim, nossa filho, mas o quanto que você é inteligente. Até para os jogos, mesmo que eles estão em casa só nisso, se a gente deixar, se eles fossem aplicar isso lá dentro, eles conseguem fazer muitas coisas. Eles são muito criativos. É nesse período que a gente sonha muito, que a gente organiza muitas coisas para essa criatividade. E aí o lado negativo. A busca pelo sentido de vida durante os anos adolescentes pode levar a uma crise de identidade, vulnerabilidade, a pressão dos iguais e uma perca de direção a um propósito. E qual é o lado
positivo. Se a mente estiver força para raciocinar, imaginar e perceber o mundo de maneiras novas dentro da consciência, deixa eu ver aqui, calma aí, da consciência, de explorar de forma criativa o espectro de experiências possíveis e senso de cair na rotina e às vezes impregna a vida adulta, pode ser minimizado em seu lugar, pode ser cultivada a experiência do ordinário vivido como algo extraordinário. Esse é o potencial dessa exploração criativa dos nossos filhos, que o ordinário é tudo aquilo que a gente vive no nosso dia a dia, poder ser vivido como algo extraordinário, mesmo com essas mesmas condições. Então, esse é o nosso potencial de, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio à crise, mesmo em meio a todas essas dificuldades que a gente tem vivido hoje, poder criar o potencial dos nossos filhos de viver o extraordinário. E isso é uma característica da adolescência. Essas 4 características que eu falei para vocês, na semana que vem eu vou trazer ferramentas para que você potencialize o lado positivo dessas características na vida deles, né? Ensinando para eles que ferramentas eles podem trazer no seu dia a dia para lidar com esses desafios dessas características. E então hoje eu trouxe uma fala para que você soubesse, visse esse lado positivo realmente da vida dos nossos adolescentes, né? Eu tenho trabalhado com muitos adolescentes nos atendimentos e talvez a nossa adolescência, pela marca da nossa adolescência, a gente traz uma visão muito negativa dessa incompletude, dessa situação de imaturidade, de loucura, né, de impulsividade, e deixa de acreditar, né, e deixa de ver realmente que é um potencial muito grande, é uma vida que pode ser vivida de uma maneira saudável, sim, de uma maneira de aumentar o seu potencial. E pode ser que o seu filho hoje já esteja passando por algum sofrimento emocional, pode ser que ele tenha algumas situações de conflito a ser vivido, mas isso não minimiza todo o potencial que ele tem na juventude dele, nessa adolescência dele. E você, pai e mãe, pode ajudá-lo, principalmente primeiro ampliando a sua visão, de quando olhar para o seu filho hoje, né, você conseguir ver nele não só loucura ou desafios, mas ver nele o potencial de um futuro. Se você amplia essa sua imagem do que ele pode ser, você com certeza vai criar para ele um caminho novo, porque principalmente na adolescência, tudo isso que nós trazemos para os nossos filhos é o que realmente vai dar base para a vida deles. Tem uma frase que eles trazem aqui de um autor que eles colocam assim, ó: trate as pessoas como se elas fossem o que deveriam ser, e você as ajudará a ser o que elas são capazes de ser. Eu trouxe uma fala hoje encorajando você que é pai de adolescente, de jovem, a olhar para o seu filho com essa essência positiva, sabendo sim desses desafios, mas trazendo esse potencial. Olhe para o seu filho pelo potencial que ele pode ser, e ele realmente vai abrir um caminho de possibilidades para ser isso que você tem falado para ele, que você tem declarado para ele, que essa palavra que você tem declarado na vida dele todos os dias tem muito poder de realização. Então, muito cuidado. Os desafios são, além desse desenvolvimento do cérebro deles, é o nosso desafio de tratar os nossos filhos, qualquer filho, em diferentes partes, né, em diferentes fases de desenvolvimento, com esse potencial que eles podem realmente ser. Trate o seu filho com o que realmente você deseja que ele seja, né, para que ele possa ter essa possibilidade de ser. Porque se ao contrário, você tratar ele com o que ele está hoje, que é um estado que ele está hoje,
você está abrindo possibilidades para que isso realmente seja o futuro do seu filho, tá? Então me acompanhe aí. Essas lives não ficam muito longas, né? Então, na segunda-feira que vem eu vou estar... Na verdade, gente, segunda-feira que vem eu tenho um convidado para falar sobre relacionamentos de pais e filhos. Ai, desculpa, gente. Vontade de espirrar. Mas aí no próximo conteúdo que eu conseguir estar aqui com vocês, eu vou trazer essas ferramentas para que a gente potencialize toda essa essência positiva dos nossos filhos. Mas fica isso. Na sua semana eu quero que você guarde isso no seu coração, na sua prática, nos seus olhos, e tenho certeza que algumas coisinhas já vão mudando, tá? E na quarta-feira, eu tô aqui toda quarta-feira, 9h30 da noite. Qualquer dúvida, qualquer experiência, qualquer situação que você está vivendo, você pode trazer para mim, mais específico, e eu vou estar aqui estando disponível para poder te ajudar, tá bom? Obrigada por vocês que têm me acompanhado, por vocês que têm visto esse conteúdo depois. Muito agradecimento. Se você tem uma amiga aí, uma mãe de adolescente, encaminha esse conteúdo também para que mais famílias possam ser alcançadas. E eu sei que mesmo em todas as dificuldades, mesmo em todos os sofrimentos que os nossos filhos possam estar passando, e você consiga olhar no futuro, você consiga ser caminhado em direção a esse tratamento, em direção a completude dessas situações, né? Saber que há um depois, que esse é um estado, tá bom? E que há muitas coisas além do que nós estamos passando hoje, né? A gente tem um futuro de muitas outras potencialidades, a gente precisa às vezes, mesmo tentando organizar o nosso hoje, olhar os nossos olhos para aquilo que nos espera, tá bom? Beijo, gente, obrigada, e a gente se vê na quarta-feira, se vocês quiserem estar aqui presentes comigo, tá bom? Beijos, boa noite.